Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou fazer react de 3 vídeos. Não vai ficar muito longo esse meu aqui não, mas eu vou trazer para vocês Eduardo Moreira, que olha, faz uma crítica a um diretor lá do Ministério da Fazenda que se posicionou contra taxar grandes fortunas. Aí o Eduardo vai trazer uma explicação, falta só desenhar, para quem ainda se diz contra taxar grandes fortunas. Já só que eu vou mostrar o seguinte, o Lula é contra taxar grandes fortunas, então eu vou trazer um vídeo do Lula que vai justamente no ponto que o Eduardo Moreira critica. E vou trazer um vídeo de quem se posicionou a favor de taxar grandes fortunas na campanha, que foi Ciro Gomes. Só ele explicou, defendeu, falou sobre isso. Mas antes de mostrar esses 3 vídeos, eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, nos dê essa força. Deixa like se gostar do vídeo, dislike se não gostar, comenta, compartilha e ativa aí o sininho para que você seja sempre informado quando publicar novos vídeos aqui. Então bora começar aqui com o Eduardo Moreira, cujo título do vídeo no canal dele é Derrubando o Maior Mito sobre Taxação de Fortunas. Um vídeo muito bacana, mas muito mesmo. O Eduardo ele consegue explicar de uma forma muito didática, fácil de entender. E aqui ele vai fazer uma conta, né, que eu duvido que você que é contra taxar grandes fortunas vai continuar depois de assistir o que ele fala aqui. Inclusive, vão comentando aí no vídeo à medida em que eu for passando aqui. A primeira coisa que vem é o seguinte, ó, a gente está querendo fazer o imposto só sobre a renda, né? Porque se a gente tiver um imposto bom sobre renda, não precisa taxar patrimônio. Precisa taxar patrimônio, sim. Precisa taxar patrimônio. Aqui, ó, com bom imposto de renda não precisa taxar fortuna. Para agradar a audiência no Bradesco. Eu fico louco com isso. Só uma pausa, esse que está aparecendo aqui é diretor, é um dos diretores, né, do Ministério da Fazenda, que tem a Haddad à frente, e ele estava num evento lá promovido pelo Bradesco falando, por isso o Eduardo Moreira fala sobre agradar a plateia. E é um super economista, um cara super bem formado, um cara que eu acredito que é bem intencionado, mas quando chega na frente de quem tem muito dinheiro, a esquerda afina no Brasil. Quando chega na frente de quem tem muito dinheiro, a galera não pode afinar. Só quero fazer uma pausa porque, né, esses eventos promovidos por bancos são comuns, então eu não condeno a pessoa a participar do evento. O que não pode é afinar, como ele disse. Aí eu me recordo de Ciro Gomes quando foi participar de um evento, né, ainda em 2022, também em 2021, um evento promovido pelo BTG, que é um banco de investimento, enfim, que está envolvido em muitas coisas aí que a gente condena muito nesse canal aqui. E o Ciro, no evento do BTG, diante de uma galera ali de banqueiros, investidores, o Ciro foi lá e defendeu tudo que ele defende no livro. E quando o Ciro vai em qualquer espaço, então você não pode ter 2 discursos, você não pode ter boas intenções, como, né, o Eduardo disse que é até o caso do diretor aqui, mas chegar diante dessa plateia e afinar, porque depois é cobrado por isso. Ah, mas se taxar grande fortuna vai tirar o dinheiro do Brasil. Não repete nunca mais essa besteira. Isso aqui o Lula poderia ouvir essa parte, porque o Lula repete essa besteira, eu vou mostrar para vocês. Nunca mais repete essa besteira de que se taxar grande fortuna, a galera vai tirar o dinheiro do Brasil. Isso é a maior besteira do planeta que falaram um dia, você ouviu e repetiu. Bom, então eu vou até mudar aqui o protocolo, não estava programado, eu faço uma pausa do Eduardo Moreira, daqui a pouco eu volto, porque ele vai dizer por que essa fala é uma besteira, só que quem disse isso na pré-campanha foi o próprio Lula. Vamos lá então para a fala dele aqui. O problema não é taxar grandes fortunas, porque você pode taxar grandes fortunas e elas voarem para outro país. Isso que Lula diz aqui é uma mentira dupla. Bom, daqui a pouco eu venho com o Ciro. É porque o Lula disse aqui realmente na entrevista e o Ciro Gomes, na época, fez um vídeo rebatendo essa fala, na minha opinião, lamentável do Lula. E eu vou mostrar o Eduardo Moreira explicando por que essa fala é lamentável, porque ela não se sustenta, né? Você não pode simplesmente ouvir um liberal falando isso aqui, como deve ter sido o caso do Lula, que deve ter ouvido alguém aí do mercado dizer: Lula não pode taxar grandes fortunas, senão a fortuna foge, senão a fortuna vai embora. Sabe quem também disse isso? Na mesma semana, o Bolsonaro, né, que era, né, presidente, tentando a reeleição, como não é mais. Eu vou mostrar que só que o Lula que é quem está no poder e é quem pode fazer alguma coisa para mudar essa realidade do Brasil. Então, Eduardo Moreira vai explicar. Porque o Lula, certamente, que eu vinha falando, disse isso porque ouviu um liberal e repete. Mas peraí, Lula, escuta Eduardo Moreira. Só para você ter ideia, existem vários
modelos, várias propostas, William e Vivian, de taxar grandes fortunas. Por Não, esse William não sou eu não, viu? É o outro lado da bancada. exemplo, uma delas é o seguinte: o que tiver acima de 20 milhões de reais de patrimônio, acima de 20 milhões. E aí, tem muita gente assistindo que tem mais de 20 milhões de reais de patrimônio? E tem gente que fala que não é nem patrimônio, é de investimento só. Ou seja, casa não conta, iates não contam, só de dinheiro investido no banco. E aí, tem muita gente aqui assistindo com mais de 20 milhões de reais investido no banco? É isso? Então, beleza. Então, não é tão comunismo como tu imagina, não. Mas acima de 20 milhões de reais, por exemplo, tem gente que fala o seguinte: vamos taxar em 0,5% ao ano. O Ciro fala isso, vou mostrar daqui a pouco. Só que é o seguinte, William. Vamos fazer um caso aqui. A pessoa tem 120 milhões de reais. Um caso prático, real. O cara tem 120 milhões de reais. 20 milhões de reais não entra na conta. Aí os outros 100 milhões de reais, o cara no ano tem que pagar 0,5%. Quanto que é 0,5% em cima de 100 milhões de reais? São 500 mil reais. Aí alguns já pensaram, pô, mas 500 mil reais, o cara vai tirar o dinheiro do Brasil. O cara tem 100 milhões de reais aqui. Só que você fala assim, mas vem cá, esses 100 milhões de reais do cara não é de investimento? A quanto esse dinheiro está aplicado no Brasil? William, a quanto esse dinheiro está aplicado no Brasil? A 13,75%. Sabe quanto esse cara ganha de dinheiro no Brasil? Ele ganha 13.750.000 reais sem fazer nada. Qual outro lugar do mundo que ele tem isso? Com a inflação, como o Brasil, que é uma inflação que hoje em dia ela está ali na média e até para baixo da média das grandes economias do mundo? Nenhum. Em vez de ganhar 13.750.000, ele vai ganhar 13.250.000 sem fazer nada. Sem produzir uma arruela, um parafuso. Sem fazer nada, mas ninguém fala isso. Fala só que ele vai perder o 0,5%, que ele vai tirar dinheiro do Brasil. Meu irmão, não vai sair um centavo do Brasil por conta disso. Mas o cara que é rico, ele é tão ganancioso. O cara que é rico, meu irmão, ele é tão mesquinho. O cara que é rico, ele é tão despreocupado, ele é tão egoísta, que ele não quer abrir mão nem desse pedacinho da maior taxa de juro real do mundo. E aí ele diz que se fizer, vai todo mundo sair do Brasil. Tem que taxar a grande fortuna, sim. A elite financeira no Brasil é mesquinha, egoísta, é tudo isso que o Eduardo Moreira falou. Só que ela é mais uma coisa, ela é muito influente, né? Ela tem seus tentáculos na grande mídia, tem seus tentáculos nos partidos políticos, que influenciam nas eleições presidenciais também, forçando a chamada polarização que a gente observa. Tanto Lula quanto Bolsonaro em 2022, os dois se diziam contra taxar grandes fortunas, ou seja, tinha diferenças gigantescas entre o que os dois pensavam ali na campanha. Eu não estou aqui igualando Lula e Bolsonaro de forma alguma, mas do ponto de vista econômico, em especial isso aqui, os dois diziam a mesma coisa. Então, para o supermilionário, ele não estava tão preocupado se quem ia para o segundo turno era o Lula ou o Bolsonaro e um dos dois iam vencer. Ele estava preocupado era com quem eventualmente pudesse chegar no segundo turno e quem sabe vencer as eleições e aí sim mexer, cutucar lá nesse andar de cima que tem aí os muitos milhões e que pela ganância, egoísmo e tudo mais não quer pagar 500 mil nesse exemplo aqui, mesmo ganhando 13.250.000 livres se tiver 100 milhões aplicado. E a gente está falando aqui então de um candidato que defendeu essa medida onde ia. Aqui eu vou mostrar para vocês o Ciro diante do Ratinho, que é alguém que certamente não, com certeza seria taxado como aqui um super milionário que o Ratinho é, e tá lá o Ciro no programa do Ratinho explicando sobre taxar grandes fortunas. Ciro, você fala muito de taxar grandes fortunas, quando você propõe isso, você não afasta os investimentos do Brasil? Vejam bem, a pergunta que o Ratinho faz para o Ciro. Vamos lá. Quando você faz um imposto muito alto nas grandes patrimônios, você causa uma fuga de capitais. Por exemplo, a experiência francesa de 30 anos atrás, que eles usam hoje, o Bolsonaro e o Lula. Mas eu sou um cara muito experiente, eu fui ministro da Fazenda. A minha proposta é cobrar 0,5% apenas nos patrimônios na pessoa física iguais ou maiores a 20 milhões de reais. Não dá pouca gente? 58 mil pessoas, quase nada, em 212 milhões de habitantes. Só que a concentração de renda é tão grande que eu acho 70 bilhões de reais aí por ano.
E com isso eu acabo com a pobreza no lado de 100% dos brasileiros. Isso daí eu queria dizer, eu não estou aqui relatando para quem eu vou votar, não é esse o objetivo, mas eu estou dizendo que é um Mas tipo... se tiver indeciso, eu quero pedir o seu voto, amadureça lá. Eu acho que se der essa quantidade de dinheiro, eu acho que é uma grande solução. Meu irmão, se eu pegar todas as famílias brasileiras, que são 24 milhões de famílias, que hoje estão passando fome, ou não fazendo as 3 refeições, eu preciso de algo ao redor de 80 bilhões de reais para completar um programa que garanta R$1.000 por família, como um direito constitucional previdenciário. E aí eu tenho o BPC, eu tenho a aposentadoria rural, eu tenho o Auxílio Brasil, eu tenho as outras coisas e falta 80. Com esse imposto de 0,5%, é 50 centavos, Ratinho, sobre cada R$100 apenas na pessoa física. Deixa as empresas livres. E só na pessoa não física. assusta o empresário. Nada, porque o empresário tem que ser estimulado para investir. Então, no meu projeto de reforma tributária, o investimento praticamente não tem imposto. Eu quero deslocar o imposto para a pessoa física, para a renda e para a retenção do patrimônio. Por isso que eu acho que eu preciso dizer de onde é que vem o dinheiro. Senão eu prometo educação, saúde, o Lula está prometendo picanha e cerveja, voltar todo mundo a ser feliz e não diz de onde vem o dinheiro. Ou seja, está mentindo para o povo. Pois é, pessoal. Então a gente traz aqui a opinião brilhante do Eduardo Moreira, a fala, na minha opinião, na época da campanha, lamentável do Lula, que poderia se comprometer, não perderia as eleições se defendesse isso lá. Enfim, mas gera uma gritaria daqui e dali. Explica pro povo, coloca o povo na jogada, faz aqui o que o Ciro explicou. Olha, com esse dinheiro aqui é para ajudar milhões de brasileiros que estão passando fome, né? Não é possível que a gente vai ser tão insensível de achar normal uma pessoa, né, revirar eu vejo aqui em Uberlândia, minha cidade, pessoas revirando lixo atrás de um reciclável para juntar ali latinha, plástico e sair vendendo, né, para ter ali um dinheirinho pequeno para comprar o leite das crianças. Então, a gente tá falando disso. Quando fala em taxar grandes fortunas, né, você não tá falando aqui de algo lá em Marte, não. É algo que a gente vê para ajudar as pessoas que mais precisam. Mas não é só isso. Vai aparecer alguém que, mas vamos cortar os privilégios dos políticos, vamos também. Mas é que muitas vezes ficam trazendo a discussão, né, pro varejinho, pra questão miúda, pequena, para que a gente não coloque o dedo na ferida no atacado, que é isso aqui, que é você falar de 58 mil famílias que poderiam colaborar com 70 bilhões e você acabar com a fome aí de milhões de brasileiros. É simples assim, né? O Eduardo Moreira fez o certo, como o Lula não prometeu na campanha, dificilmente colocará isso aqui adiante também, mas a gente tem que cobrar. É nosso papel, de quem quer uma sociedade mais justa, menos desigual, cobrar. Se o Lula prometeu ou não prometeu, vamos cobrar. O Eduardo Moreira fez muito bem. Infelizmente, o Eduardo optou por apoiar o Lula, que não tinha essa proposta que ele cobra aqui agora, e não apoiar o Ciro, que tinha essa proposta, mas aí, né, uma outra questão, a gente pode abordar isso aqui depois. O fato é que o Lula já venceu as eleições e é ele que tem que ser cobrado aqui agora, e o Eduardo faz muito bem. Pessoal, então é isso. Se gostou desse vídeo, espalha, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.